Saúdo a você com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações e nos hoje eternamente. Amém? Quero falar para você sobre o assunto da imagem da besta. Hoje quero meditar um pouco neste assunto. Para iniciar nosso tema de hoje, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 14, verso 9 a 11. E seguiu-se o outro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado por fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Aqui nós vemos uma ameaça muito forte para quem adorar a besta ou a sua imagem. Muitas pessoas se preocupam só em adorar a besta, mas ninguém se preocupa em adorar a imagem da besta. Muitas pessoas nem sabem o que significa a imagem da besta. A besta, muita gente já sabe que representa o catolicismo, mas a imagem da besta quase ninguém sabe. Isso aqui é muito importante, a pessoa saber o que representa a imagem da besta. Nesta semana, eu assisti alguns vídeos na internet que eles acham que a imagem da besta é a imagem de João Paulo II. Outros acham que é o corpo de João Paulo, que está no caixão, é a imagem da besta. Mas aqui não está falando disso. A imagem da besta representa o ecumenismo, a união das igrejas. Para nós continuar neste assunto, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 13, o verso 14 e 15. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foram dados executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Né? Aqui, temos esse texto aqui, muitas pessoas jogam esse texto aqui para João Paulo II, pois ele no início de seu papado, ele recebeu um tiro, ele foi ferido e ele sobreviveu. Mas aqui não está falando a respeito de João Paulo II, aqui não está falando de uma ferida material, está falando de uma ferida espiritual. Aqui está falando da ferida mortal da Igreja Católica, do poder da Igreja Católica. Em 1798, a Igreja foi ferida de morte. A Igreja perdeu a sua supremacia. E de lá para cá entrou a liberdade religiosa, o qual nós estamos hoje. Nós servimos a Deus conforme o ditame de nossa consciência. Conforme você crê, você pode servir a Deus. Então, isso representa a ferida mortal da Igreja Católica. Ela perdeu o poder de... hoje em dia ela não interfere mais na sua fé. Né? Quando ela está com poder, ela quer que todo mundo sirva a Deus conforme ela crê. Né? Então, continuando aqui o verso. E foi-lhe dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas aqui diz que foi dado fogo à imagem da besta para que ela falasse. O que representa isso, fogo à imagem da besta para que ela falasse? A imagem da besta, fogo, é a união das igrejas como está hoje. Hoje em dia, se você dizer que a sua igreja é a igreja de Deus, todo mundo até se ira com você. Porque eles querem dizer que todas as igrejas são de Deus, todas as igrejas pertencem a Cristo. Né? Não existe nenhuma específica de Cristo. Mas a Bíblia diz que é uma só fé, um só povo. Cristo não é um homem adúltero para ter várias mulheres. Né? Cristo tem uma só igreja. Né? E essa igreja é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Né? Então, esse negócio de dizer que todo mundo, toda igreja está com Deus,
Isso aí é coisa do capeta. Isso aí é coisa do ecumenismo, isso é coisa do papado. Entendeu? Porque Deus só tem uma igreja na terra. Deus não tem várias igrejas. E fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso aqui vai acontecer ainda no futuro, né? Quando o papado recuperar de novo o seu poder, quando a ferida mortal ser curada, aí sim, aí vai se cumprir esse texto aqui, né? Todos aqueles que não se unirem com a imagem da besta vai ser morto, ou seja, aqueles que não se unirem ao ecumenismo. Quando você se une ao ecumenismo, quando você assina o ecumenismo, você está entregando a sua igreja para o papado, você nem sabe disso. Você está entregando. Se sua igreja estiver envolvida no ecumenismo, se fizer parte do ecumenismo, você está unido com o catolicismo, né? E já está ali encaixado na imagem da besta. Entendeu? Então, quando a igreja recuperar o seu poder novamente, a sua ferida mortal ser curada, como você no decreto dominical, todos aqueles que não quiserem se unirem com a igreja católica, aí vai ser morto. Então isso representa, né, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quando você não quiser se unir no ecumenismo, você vai ser morto. Então, meus irmãos, eu queria deixar claro este assunto, né, porque é muito importante nós sabermos o que isso representa a imagem da besta. Pouco se preocupa com isso, mas é tão grave como adorar a besta. Que Deus nos abençoe. Amém.